Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo ao estudo de hoje, segunda-feira, 24 de agosto de 2020. O título do estudo bíblico de hoje é Mudança de Atitude. Vamos orar. Agradecidos, Senhor, por esta oportunidade. Santo Deus, pedimos também a Tua iluminação para a compreensão de textos especiais para nos ensinar mudança de atitude, Senhor. Dirige-nos neste dia. Em Cristo oramos. Amém. Muito bem. Hoje eu e você temos dois textos básicos, conhecidíssimos da Bíblia, para a nossa meditação e, quem sabe, nos conduzir, mediante a instrução do Espírito Santo, a uma mudança de atitude. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, que fala da história extraordinária, verídica, não parábola, de Jesus Cristo nas terras de Tiro e Sidom, onde ele se defronta com a mulher cananeia. O segundo texto é o texto onde ele está na casa de uma autoridade judaica, uma autoridade judia, se assim você preferir, e ele é ungido com nardo, perfume caríssimo, que era guardado por uma mulher com um histórico pregresso envolvido em pecados de prostituição, conforme a Bíblia descreve em tantos textos, né? O primeiro texto, em Mateus 15, 21 a 28, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Silêncio. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, que já era uma palavra dura para essa mulher. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, porque a situação dela era muito terrível, muito triste, muito deplorável. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. E essa palavra foi mais dura do que a primeira. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento a sua filha ficou sadia. Um monte de comentários, um monte de críticas, um monte de pontos de vista escrito a respeito desse texto da Bíblia. Eu quero dividir com você o comentário bíblico adventista aqui, que fala a respeito desse trecho aqui. Eu gostaria que você meditasse. Na região de Tiro e Sidom, Jesus encontrou uma comunidade predominantemente gentílica. A cena registrada aqui por Mateus é repleta de preconceito e barreiras de natureza cultural, étnica, religiosa, etc. Mas talvez o mais importante esteja aqui, olha. Jesus estava sendo rude ao sugerir que a comunidade gentílica a qual a mulher pertencia era como cachorrinhos? O que você acha? Não é o que os outros pensam aqui, que importa. Alguns diriam que sim, já que os cães naquela região eram considerados imundos e comedores de carniça. Mas existe um outro ponto de vista. Outros defendem que a palavra grega se refere a um filhote, ou seja, um pet, um animal de estimação, que vive dentro da casa, que é limpo, que é outro tipo de animal. Não é isso? Outros já defendem que as palavras de Cristo foram acompanhadas de expressões faciais e de linguagens corporais, enfatizando o desprezo por aquela mulher, mas isso não está transmitido no Evangelho. A mulher entendeu que as palavras de Jesus não eram definitivas e procurou mostrar que ele poderia ajudá-la, sem abdicar da primazia da sua missão junto aos judeus. Veja só, depois da mulher samaritana, o que mais você poderia esperar de Jesus? Sim, porque Samaria era uma cidade vizinha aos judeus, tinha uma história parecida com a dos judeus, tinha alguns patriarcas judeus como patriarcas dos samaritanos, mas agora não.
agora você está realmente numa terra gentílica por completo. E aqui há uma mulher que seria a última a receber qualquer atenção de um líder, de um pregador, de um evangelista judeu, pela sua história de comunidade. Sim, essa mulher já foi condenada pelo fato de ter nascido onde nasceu, e ponto final, na visão dos líderes judeus. Mas Jesus não a via dessa maneira. O comentário da lição diz assim, olha, em contraste com isso, ou seja, uma atitude negativa, uma atitude positiva e uma crença nas pessoas as atraem para nós. Isso cria um vínculo de amizade. Jesus afirmou esse princípio da maneira bela quando disse, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos deixo conhecer. Jesus estava levando seus discípulos para mais uma aula prática de como salvar pessoas que não haviam nascido na nação israelita, com compaixão, com misericórdia e com a permissão e também com uma certa instigação de que a fé desses pudesse ser mostrada, desenvolvida e crescida. Eu e você muitas vezes estamos desanimando na primeira prece em relação a Deus daquilo que nos aflige. Será que realmente queremos a cura? Será que realmente queremos a libertação? Será que realmente queremos tal graça? Ou fazemos uma simples, breve, superficial oração e olhamos para o céu numa expectativa de que a bênção seja enviada imediatamente? Será que somos esse tipo de crente em que a nossa oração não tem peso, não tem fervor em nós mesmos? Será que eu e você ainda estamos pensando que precisamos fazer malabarismos para convencer a Deus do que precisamos? Não é isso. Mas Deus, de alguma forma, tem usado as nossas lutas, provações, para permitir que a nossa fé cresça. Daqui para frente nesse mundo, as provas só vão aumentar. E para resistir a estas, só fé, muita fé em Jesus, resultado de comunhão, que você já conhece o tripé. Leitura da palavra, oração e testemunho. Nada menos do que isso vai nos fortalecer para ficarmos em pé no dia da prova. Eu quero seguir o estudo bíblico de hoje lendo o segundo trecho, que está no livro de Marcos, no capítulo 14. São um número menor de versos que fala sobre esse momento em que Jesus foi ungido com nardo. Tá certo? Marcos 14, do verso 6 até o verso 9, diz assim. Jesus é ungido em Betânia, não é isso? E ele estando na casa de Simão, uma mulher que havia tido uma vida pregressa de prostituição, ela derrama um perfume caríssimo nos cabelos e na cabeça de Jesus Cristo, e aquilo desce até os pés, e ela inclusive seca os pés de Jesus com seu próprio cabelo. E ao fazer isso, ela é profundamente reprovada pelos que estão ali, dizendo que aquilo deveria ser vendido e dado dinheiro aos pobres. Então vamos ao texto. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ele pergunta. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres, e aqui vem uma profecia, eu tenho dito isso aqui há muito para muitas pessoas, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava aqui quebrando a hipocrisia daquelas pessoas. Os pobres sempre estiveram aí, vocês fazem alguma coisa por eles? Agora estão censurando a mulher que está fazendo algo bom por mim, em nome de dizer que defendem os pobres. Na prática diária, o que vocês estão fazendo? E às vezes nós pensamos isso também. Quando alguém dá alguma oferta generosa para algum projeto, alguma crença, alguma devoção, etc., a gente começa, olha, está entregando dinheiro aí, dando dinheiro para o pastor, dando dinheiro para a igreja. Podia dar para os pobres, para as pessoas em situação de rua, para as pessoas que estão... E aí? Você que está criticando, você faz o quê? Essa é a pergunta de hoje. Porque Jesus, quando curou a filha da mulher cananeia, estava dizendo aos discípulos, façam isso. Voltando a esse texto, a partir do verso 7, diz assim, porque os pobres vocês sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, disse Jesus, já indicando a eles o que ia acontecer com ele em breve. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Sabe o que diz o comentário bíblico a respeito desse texto? Vou ler para você.
Os pobres sempre os tendes convosco, está aqui. Este não é um incentivo para negligenciar os pobres. Jesus, quando fala isso para aquelas pessoas naquele evento, ele está citando Deuteronômio 15, verso 11. Sabe qual era o contexto de Deuteronômio 15, verso 11? Eu vou dizer para você. Naquele contexto, Deus disse aos filhos de Israel que não haveria pobre entre eles caso obedecessem os mandamentos. Porque os mandamentos dizem para cuidar uns dos outros. Mas caso houvessem pobres, as pessoas deveriam estender as mãos e ajudar. Ao longo dos evangelhos, Jesus sempre está ao lado dos pobres. Desta vez, em termos de prioridade, a mulher fez a coisa certa. É só ler a Bíblia, é só cumprir os mandamentos. A pobreza, a miséria, ela some. Mas se nós não fazemos isso, não temos o direito de reclamar se Jesus Cristo está defendendo alguém na Bíblia, na própria Bíblia, diante de si próprio, que está fazendo bem a ele antes da sepultura. Jesus disse, quando os outros criticaram, Jesus elogiou e aprovou, e ele declarou que aquilo que ela fez seria perpetuado onde o evangelho fosse pregado. Eu tenho aqui alguns comentários para dividir com você, que o autor colocou na lição. Eu penso que é muito pertinente, especialmente o trecho que eu vou ler para você agora. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque há um conteúdo grandioso aqui. Considere a interação de Cristo com a mulher cananeia. O povo cananeu era idólatra e muitas vezes enfatizava a veneração dos mortos por meio de seus deuses domésticos. Eles também adoravam as divindades pagãs, Baal, El, Acera e Astarte. Os cultos da fertilidade eram especial para deuses e deusas da vegetação e da colheita. Costumavam oferecer grãos e frutas para ganhar o seu favor. Mas estudiosos acreditam que os ritos religiosos cananeus às vezes incluíam sacrifício humano, sobretudo de crianças. Então veja aqui, você está falando de uma comunidade que fazia praticamente, nessa pequena descrição, tudo que ofendia a Deus. Tudo, de forma voluntária. Eles criam nisso aqui. Jesus Cristo está agora permitindo que eles mudem de atitude quando eles estão conhecendo o evangelho verdadeiro que vem dos judeus para a salvação de qualquer pessoa. João 3, capítulo 16, você conhece de como. Acontece que os agentes humanos que estavam sendo treinados para essa atividade eram os discípulos de Jesus naquela época. Não somente os 12, mas os seguidores que estavam ali naquela comitiva. Hoje, essas pessoas estão na sepultura e Jesus está no céu, no santuário celeste. Os discípulos e os seguidores, para o contexto de comunidades que fazem tudo que ofende a Deus, somos nós. Eu e você. Nós não podemos querer que essas pessoas mudem de atitude sem que antes elas experimentem o poder salvador e libertador de Jesus. Nós estamos querendo muitas vezes que pessoas façam um estudo bíblico, se batizem para receber graça de Deus. Jesus Cristo não ensinou isso. Foi o contrário. Ele primeiro deu a graça salvadora, resgatou do pecado, aliviou o sofrimento, supriu a necessidade e aí ele trouxe uma vida de comunhão eclesiástica junto da igreja, da comunidade religiosa. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. É difícil? É, mas Jesus fez, e os seus discípulos fizeram, e tantos outros que não estão registrados na Bíblia fizeram aquilo e muito mais. E eu e você? Como está a nossa prática cristã em relação de mudar a atitude nossa e daqueles que estão ao nosso redor sofrendo pela insistência do pecado? Se havia uma pessoa a quem o judeu considerava rejeitada por Deus, intocável, era uma mulher cananeia. Nós já dissemos isso aqui hoje, mas é importante repetir. Ela pediu sinceramente que o Salvador tivesse piedade dela e libertasse a filha da possessão demoníaca. Será que nós precisamos esperar que as pessoas implorem que nós possamos repartir salvação com elas? O que você pensa sobre essa declaração? Isso mesmo. Não é fácil a resposta, mas ela também não é difícil. O Senhor Jesus deu exemplo. Ele não quis instigar a mulher cananeia, nem desprezá-la, mas ele quis mostrar aos seus discípulos e seguidores o quanto fora de Israel uma pessoa considerada indigna de salvação poderia demonstrar fé maior do que muitos e muitos e muitos que estavam dentro do redil dos judeus. Eu encerro o estudo de hoje dizendo para você aqui o seguinte: eu e você temos a missão de mudarmos de atitude, primeiramente, em nossa vida religiosa prática.
E isso atrairá pessoas para Jesus. Não duvide disso. Peça que Jesus transforme o seu coração. Peça de forma fervorosa. Leia a Santa Palavra. Busque cantar louvores a Deus, que enriquece a alma e melhora o nosso humor e o nosso dia. Entregue a Jesus as suas ofertas generosas, de tempo, de talento e do teu tesouro, do teu dinheiro. Um dia, muito breve, todas as posses que nós temos não terão nenhum valor. Eu espero que eu e você possamos empreender tudo que temos e tudo que somos para que um número maior de pessoas seja contado entre os salvos no dia de Jesus Cristo. Muito bem. Espero você aqui amanhã, terça-feira, dia 25, para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.